E durante a entrevista ao programa 4x4, o presidente Jair Bolsonaro revelou o nome do seu candidato a vice-presidente na chapa pela reeleição neste ano. Trata-se do general Walter Braga Neto, militar da reserva, que foi ministro da Defesa entre 2020 e 2021. O chefe do executivo fez elogios ao militar e falou de sua importância na chapa e na possível continuação do governo. Presidente, quando sai a sua decisão sobre o candidato a vice na sua chapa e rapidamente, o senhor pretende participar dos debates no primeiro turno e num possível segundo turno também? Olha, eu pretendo anunciar nos próximos dias. Vocês querem exclusividade ou não? Claro. Claro. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? E é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui nos próximos anos. Eu que agradeço o Braga Neto por ter aceitado essa missão. Bolsonaro ainda disse que tem outros excelentes nomes para o cargo, como a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o general Heleno, que quase foi seu vice em 2018, ressaltando que ambos são pessoas maravilhosas e fantásticas. Volto com você, Augusto. Você e a Ana que estavam nessa conversa, né, com o presidente ontem à noite. Qual o balanço que achou da escolha do general Braga Neto, Augusto? Olha, o sonho, vou repetir aqui, o sonho do TSE, que é o puxadinho do Supremo, é impugnar a chapa que tem o presidente Bolsonaro na cabeça, como candidato a presidente. O Bolsonaro, ele é responsável por tudo, como sabemos, né? Por desaparecimento de pessoas na Amazônia, terremoto no Acre, chuva, frio. Agora, o general Braga Neto não pode ser acusado até agora de rigorosamente nada. Nenhum ato antidemocrático. Ele terá que ser cassado junto. Se você impugna uma chapa, você tem de pegar o presidente e o vice. Vamos ver se eles tentam também impugnar a candidatura de um general popular, né, nos quartéis, e que não fez nada. Acho uma boa escolha, também por isso, mas não só por isso. Você, Ana? Acho que o nome também significa que puxa para um caminho de vários concertos aí no Brasil, um nome de uma instituição, da instituição que o brasileiro mais confia, né? Das Forças Armadas, isso de acordo com uma recente pesquisa de todas as nossas instituições. A imprensa também estava nessa lista. As Forças Armadas, elas são exatamente o braço forte ali que o brasileiro confia, lá em cima, isolado nesse ranking. Agora, Vitor, eu dei uma olhada nas reações nas minhas redes sociais hoje com a entrevista do presidente de ontem. Ele falou por mais de 2 horas, o presidente estava bastante confortável. E, obviamente que os apoiadores elogiaram a entrevista, mas aqueles que ainda estavam indecisos, muita gente que não quer votar no PT, mas que talvez não tenha votado no presidente em 2018, muita gente mesmo surpresa com a capacidade do presidente de falar sobre tudo de uma maneira lúcida, de uma maneira coerente, de uma maneira assertiva. Então, acho que a entrevista de ontem mostrou um candidato capaz de enfrentar qualquer pergunta e, quem sabe, também, como o Lacombe perguntou logo em seguida, enfrentar os debates presidenciáveis. Esse sim, todos vão querer moer aí o presidente Bolsonaro, mas ontem ele mostrou que está muito bem preparado para isso. Agora, Zé, esse anúncio feito ontem com exclusividade pelo presidente nessa entrevista ao 4x4 deve ter repercutido muito hoje aí em Brasília, né, Zé?
Mas já havia uma indicação clara, né? Mesmo aqui nos Pingos nos Is, ele falou, né, que seria um Belo Horizontino, da AMAN, ou seja, o Braga Neto. O que aconteceu foi que um grupo político, centrão ali, chefiado por Valdemar, levou ao presidente Jair Bolsonaro uma ideia que também é boa, a ideia de Tereza Cristina como vice. Isso porque, primeiro, facilita a contabilidade do PL. O PL tem um montante de dinheiro para investir e uma parcela investir em campanha feminina. E aí já justificaria a ida desta parcela para a chapa presidencial, porque envolve uma mulher e tal. Por outro lado, o presidente precisa ganhar mais votos aí nessa área feminina. É uma ala que é a maioria dos eleitores no Brasil, né? Isso seria muito bom para o presidente Jair Bolsonaro. Foi exatamente dentro desse discurso, dizendo que é um momento que o presidente precisa agregar. Só que é o seguinte, é a coerência do presidente, né? Ele tirou o Hamilton Mourão, já está claro que o vice-presidente Hamilton Mourão vai disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, não é uma eleição fácil, vai enfrentar Lesier Martins e Maria Amélia, são dois pesos pesados na política, só existe uma vaga, né? Não está fácil. Mas, enfim, há uma coerência e o mesmo caso mantendo o general Braga Neto, general já da reserva, né? Ele era ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro, foi ministro-chefe da Casa Civil, se desincompatibilizou e agora vai sair mais uma vez do governo exatamente para ficar elegível. Veja bem, é uma ideia boa colocar uma mulher como vice, para fazer de conta e tal, mas o presidente não é um faz de conta e ele é muito coerente. Daí esta confirmação de Braga Neto como vice do presidente Jair Bolsonaro. É claro que não agrega politicamente, mas é que o presidente não está exatamente fazendo esse tipo de política, de faz de conta, de pegar setor aqui, setor ali, e sim se colocar para disputar a reeleição à presidência da República. E é importante também politicamente, é um seguro. O presidente da República ele está sendo sempre sujeito à possibilidade de um impeachment no Congresso Nacional. Com vice assim, como Braga Neto, é uma espécie de seguro. Isso porque, quando se aprova o impeachment no Congresso, na verdade, não é só a exclusão de um presidente da República, mas também a formação de um novo governo. E a formação desse governo, o Congresso leva muito em consideração. Se nesta formação não for boa, ou seja, não for um político articulando, dificilmente o impeachment passa no Brasil. Então, é um seguro contra impeachment e a coerência, né? Sai Hamilton Mourão, entra o general Braga Neto. O que eu queria dizer é o seguinte, há todo um trabalho ali para atrapalhar a imagem do Exército, mas não consegue. Há caminhos. Me falam altos comandantes do Exército de que é um trabalho dizendo, olha, eles não são tão honestos assim. Aí apresentam aqui e ali uma possibilidade de essa história aí do remédio para disfunção erétil e tal. Isso tudo é uma campanha para desmoralizar o militar. E lembrando também o seguinte, o militar, ele é um estudioso antes de tudo, né? Para se chegar a coronel, é preciso ter um volume de estudo, além, evidentemente, dos 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Alguns entram já no 2º grau, né? O antigo 2º grau na SPSEX, enfim. É um trabalho muito longo, de muito estudo. Quando se chega a general, aí é o topo da carreira e são estudos e especializações que justificam a qualidade de todo militar. Quando se diz, há muito militar no governo, na verdade não há. Não existe nenhum militar da ativa no governo. O último era o Pazuello, que foi para a reserva. Então, não há militar no governo, há da reserva. E é bom que se aproveite uma mão de obra, assim, especializada. São pessoas inteligentes, que passam por testes, né? E têm amor à pátria. Daí, esta naturalidade de participar do governo. Eu acho que o governo não pode abrir mãos de pessoas especializadas assim. Então, eu acho que foi uma boa escolha, muito boa escolha. Braga Neto passou por vários pontos aí do governo, várias situações, e em todas ele desenvolveu o trabalho muito bem. E você, Roberto Mota, o que acha do nome? É uma excelente escolha. O Braga Neto foi interventor na segurança do Rio de Janeiro em 2018. Durante a transição de governo, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe dele, principalmente com o general Richard, que era o secretário de Segurança do Rio.
a equipe do general Braga Neto era excepcional. Estão entre os melhores servidores públicos que eu já conheci até hoje. Fizeram um trabalho fundamental, tanto no enfrentamento direto ao crime, quanto na reequipagem das polícias. Foram investimentos de mais de R$1 bilhão na aquisição de equipamentos, de veículos, de armamentos. Foi um trabalho que começou a reverter a criminalidade no Rio de Janeiro. Era uma época em que as transportadoras estavam ameaçando suspender entregas de mercadoria no Rio de Janeiro, tamanho era o nível de roubo de cargas. Então, isso foi uma prova de fogo que exigiu muita habilidade política e muita coragem. E para enfrentar o problema que eu considero o problema mais grave do Brasil, que é a segurança pública. Isso, para mim, diz que o general Braga Neto é uma excelente escolha.